Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que é o ambiente. Quando a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, todos já sabemos que o ambiente ele é muito importante para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Ou seja, o ambiente que você está, o ambiente que você frequenta, o ambiente não é só físico, né, pessoal? O ambiente, quando a gente fala, é o ambiente geral, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Pode ser na internet, pode ser em fóruns, pode ser em sites, pode ser, sei lá, no YouTube, podcasts, pode ser em videozinho no TikTok, Instagram. Todos esses são ambientes. E cada ambiente ele está te modulando inconscientemente, obviamente, e você não tem uma noção tão precisa de como isso está acontecendo. Quando nós falamos sobre investimentos, esses ambientes também influenciam no nosso comportamento e talvez de uma forma muito mais prejudicial à nossa saúde, porque afinal de contas nós estamos lidando com dinheiro. E quando nós lidamos com dinheiro, o dinheiro ele é necessário para a nossa vida e ele é um grande resolvedor de grandes problemas. À medida que você perde dinheiro, à medida que você fica com menos dinheiro, você incorre em outros problemas, tanto mentais quanto físicos, né? Por exemplo, o estresse. Quando você está muito estressado, um nível de estresse equilibrado ele é importante. Mas quando você está em ambientes estressores, ou seja, a bolsa de valores que varia todos os dias, né? Você olha ali a sua ação está caindo 10%, você olha o seu fundo imobiliário ele está caindo 10% e você não sabe por que que isso está acontecendo, você acaba sofrendo uma dor física mesmo e emocional. Então, todos nós temos que ter a plena consciência dos ambientes que estamos. Eu sei que é muito difícil, por quê? Porque não é puramente racional. Nós somos seres emocionais e nós temos emoções que são mais afloradas, são mais desenvolvidas no nosso cérebro do que outras. E aqui eu vou tratar sobre um artigo científico que eu encontrei aqui muito legal que fala justamente disso, né, dos adolescentes e a propensão que os adolescentes têm de seguir riscos mediante seus pares, ou seja, quando você vê outro adolescente cometendo infrações, correndo riscos que não são riscos legais, você tende a se basear nessa pessoa. Então esse estudo mostra que os adolescentes eles têm um sistema socioemocional muito mais desenvolvido do que o seu sistema cognitivo cerebral, que é o córtex pré-frontal. Então, o sistema límbico, né, o sistema de recompensa socioemocional, ele é muito mais desenvolvido quando você nasce, por conta da evolução. Todos nós sabemos que estamos vivos hoje por seleções naturais, ou seja, comportamentos que servem para te manter vivo, eles foram selecionados e passados adiante, ou seja, que perpetuaram basicamente e foram fundamentais na nossa vida. Então, quando você era pequeno, você precisa de alguém para te manter vivo, ou seja, para comer, para andar, para aprender algumas coisas básicas, e esse sistema se desenvolveu desta forma, né? E aí esse estudo ele é muito interessante porque ele fala sobre pares, né? Adolescentes e seus pares, ou seja, como adolescentes se relacionam em grupo e como eles se comportam em grupos. E aí o artigo fala que quanto mais tempo, né, os adolescentes passam muito tempo com seus pares e estímulos são mais fortemente ligados a esses pares, né? Ou seja, você avalia muito mais os seus pares. Até tem aqui um comentário de um jovem anônimo, que ele comentou assim: parece que as pessoas te aceitam mais se você for
tipo um motorista perigoso. Você tem uma fila de carros descendo a rua e a outra faixa está livre, e você ultrapassa 8 carros de uma vez, todo mundo gosta disso. Se meus amigos estão comigo no carro, ou se tem muita gente na fila, eu faria isso. Mas, se eu estiver sozinho e não conhecer ninguém, então eu não faria. Isso não é divertido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os adolescentes fazem coisas quando tem outras pessoas junto, né? Outras pessoas perto, né? Os seus amigos, basicamente. Então, isso mostra por que os adolescentes são mais propensos do que adultos a ingerir bebida alcoólica, a, a vícios, né? Muito mais fáceis do que pessoas adultas que convivem ali com as pessoas dos seus trabalhos, né? Ou seja, vícios em videogames, em bebidas alcoólicas, em drogas até mesmo, né? Como os adolescentes cometem crimes mais violentos. E esse foi uma das conclusões que chegaram aí o estudo, né? Tem uma imagem aqui, eu vou deixar, que mostra exatamente isso, né? Que é o cérebro do adolescente se desenvolvendo. Quando você é mais jovem, esse cérebro ele está mais desenvolvido nas áreas socioemocionais, que é o sistema límbico, né? Ligado às emoções. O córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa, ele se desenvolve ali por volta dos 20 anos. E tem mais. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão sendo infantilizadas. Ou seja, cada vez mais nós temos adultos infantis. Isso gera o quê? Gera um adolescente tardio. Ou seja, o cara ali com 30 anos, com 35 anos, que se comporta como um adolescente. Quando a gente está falando disso só sobre comportamento, é ruim. Mas, quando a gente fala do nível social e nacional disso, o impacto que isso gera na economia é muito grande. Porque esses adolescentes com mentalidade infantil, copiando outras pessoas, elas vão para o mercado de trabalho, vão para a bolsa de valores e vão estar propensos a copiar o que outras pessoas fazem, né? E uma descoberta mais magnífica ainda é que mesmo quando o par é anônimo, ou seja, mesmo quando você não conhece a outra pessoa que está fazendo aquele comportamento, é anônimo ou desconhecido, você tende a copiar igual aquele comportamento, mesmo que a pessoa não esteja fisicamente, você não esteja fisicamente vendo a pessoa aqui, mas você tende a replicar esse comportamento. Por quê? Porque nós somos seres que copiamos, né? Nós aprendemos a falar através da cópia, escrevemos, né? Quando você faz lá a caligrafia, não sei se alguém aqui já fez, se tem ainda, nem sei se existe ainda, porque hoje está tudo muito informatizado, né, nos computadores, mas antigamente, quando você escrevia à mão, você tinha aulas de caligrafia, que era basicamente a professora escrevia todas as letras do alfabeto e você tinha que fazer igual. O que você está fazendo? Você está copiando comportamentos. E a cópia desses comportamentos forma engramas no nosso cérebro, que são uma quantidade grande de neurônios que se comunicam muito e aí formam uma memória consolidada daquele comportamento. Isso acontece nos investimentos também. Quando você tende a copiar um cara que está fazendo day trade, por exemplo, você está reforçando no seu cérebro aquele comportamento. E você não vai fazer só day trade nos investimentos. Você vai fazer day trade em todas as decisões que você tomar. E lembre-se que a nossa vida é feita de decisões, sejam elas boas ou ruins. Então, esse é um problema muito sério que nós devemos pensar independentes. Ou seja, nós não devemos tomar decisões baseadas no que outras pessoas estão fazendo, no que outras pessoas estão falando, mesmo que você conheça ou não essas pessoas. Isso não muda, né? Você não sabe o desfecho que aquela decisão tende na sua vida.
E cada vez mais nós temos problemas relacionados a isso, né? Que é você imitar outras pessoas, você mimetizar o comportamento dessas outras pessoas sem saber necessariamente o que elas estão fazendo. Ou seja, muitas vezes quando você vê um influenciador falando para comprar ação X, ele está falando aquilo porque faz parte da estratégia dele, ou porque ele tem outros interesses por trás, ou seja, ele comprou a ação a R$10 e vai vender a 15. Só que ele só falou que vai comprar ação, ele não falou que vai vender a 15. E aí causa um problema muito grande da falta de informações, que eu já falei aqui e repito, né? É muito problemática isso. Então, a saída é você pensar independente, você ter uma estratégia bem definida, você seguir um plano e não ficar copiando, né, o que outras pessoas estão fazendo. É uma propensão do nosso cérebro agir assim, então sim, é muito difícil você se livrar, mas com conhecimento, né, com aprendizados, você consegue minimizar esses problemas, né, que nós temos. Então é isso. Muito obrigado.